Falando da identificação do perfil, é óbvio que é muito mais fácil a partir do momento que o jogador está lá, você ter mais convicções e mais certeza desse perfil. E é por isso que a gente consegue manter os nossos jogadores por tanto tempo. Neste instante que eu estou conversando aqui contigo, nós temos 9 jogadores com mais de 200 partidas no Palmeiras. É porque a gente detecta que jogadores como Luan, como Marcos Rocha, como Mike, além dos que eu já citei antes, eles dão essa sustentação de competitividade. Agora, é muito fácil olhar hoje e dizer assim, pô, realmente, o Piquerez é um jogador extremamente competitivo. Pô, o Vanderlan realmente é um jogador extremamente competitivo. Como você citou aqui o Bruno. Nós entendemos que, aliado ao espírito competitivo, existe uma característica de jogo que nos atenda. A característica tem que atender 2 viés. Primeiro, futebol total. O jogador tem que estar inserido na ação ofensiva e defensiva ou ele não serve ao nosso clube. E 2, ele tem que ser um jogador de conceitos modernos. O brasileiro caminhou muito tempo acreditando na individualidade e isso nos sustentou competitivamente muito tempo. Mas depois que o Brasil é tricampeão em 70, Duda, e o mundo volta os olhos ao Brasil, ele percebe que éramos competitivos por sermos melhores tecnicamente, por dominarmos melhor, passarmos melhor, conduzirmos melhor. E ele entendeu que ele precisaria de algumas gerações para desenvolver a sua técnica. Afinal, o brasileiro nascia com uma bola. Era considerada a pátria de chuteiras, o país do futebol. Os jovens dos 6 aos 12 anos, na década de 70, jogavam diariamente, 3, 4 horas, com o mais velho, com o mais novo, de pé descalço, de quichute, na chuva, na grama. E isso trazia a resolução dos problemas do jogo e o desenvolvimento da sua técnica. O europeu, percebendo que gastaria algumas gerações para ser técnico, criou outra escola, a escola de organização coletiva, a tática. Criou outra escola, a da valência física, para tirar o espaço da nossa técnica. E me parece que o brasileiro ele acredita ainda só nessa questão individual. A gente individualiza um esporte que é coletivo. E no perfil do Palmeiras, a gente quer jogadores de conceitos coletivos, que acredite na amplitude, na profundidade, na compactação, nas transições. Então, não só o Bruno, mas como todos os jogadores e todo mundo que trabalha lá, o Cebola, o Rogerião, o Abel, o João Paulo, o coordenador da base, possui esse perfil de acreditar tanto no futebol total quanto nos aspectos e nos conceitos coletivos. A identificação desse perfil, que é o que a gente está falando, ela parte... o Palmeiras, pelo jeito, há processos muito definidos, né? Não deve ser um cara... aquele cara do Cruzeiro lá, aquele cara é bom lá de trazer. Não acredito que não seja assim. Não. O processo da análise de mercado ele funciona da seguinte forma no Palmeiras. Temos full time em sala 2 analistas de mercado. Se passa a eles esse conceito macro do futebol total e dos conceitos modernos. Tá. Então, que a identificação vai ocorrer em cima desses 2 quesitos. A eles são entregues 17 observadores. Quem são esses 17 observadores? São funcionários do clube. São os olheiros do clube, os auxiliares técnicos do clube, os treinadores da base. Toda vez que chega uma comissão técnica, existe uma nova reunião de alinhamento da característica por posição. Então, o Abel escolheu um dos seus auxiliares, que junto com o Andrei Cebola, participam da formatação da caracterização da posição. Então vamos lá, um lateral. O que o lateral precisa na fase defensiva? Compor bem a linha de 4, não esgaçar muito o lateral em relação ao zagueiro, induzir o adversário a jogar para fora e não para dentro, e no terço final ofensivo. Então é feito um planejamento de características por posição. A partir disso, cada semana, os 2 analistas de mercado distribuem 2 jogos para cada um dos 17 observadores. Então temos 34 jogos analisados naquela semana com o nosso viés. Na sexta-feira, o auxiliar técnico do Abel, que se chama Carlos Martinho, se senta com os 2 analistas de mercado, eles abrem os 34 relatórios e a partir dali a gente monta o que a gente chama de lista larga. A gente escolhe os principais jogadores que mais se destacam nas nossas características. E toda a última sexta-feira do mês, o próprio Abel, com o executivo Anderson Barros, com o Andrei Cebola, com o Carlos Martins e os 2 analistas de mercado, eles enxugam a lista para 3 nomes, que chamamos de time sombra. A partir daí, tanto o executivo Anderson quanto os 2 analistas de mercado começam um processo de decupar a operação.
quem é o agente, tempo de contrato, valor de multa, lesões na carreira, histórico de rede social, entender o que é a prioridade desse jogador, o que é o foco desse jogador, entender quem está ao redor dele, atrapalha ou ajuda a sua carreira. Veja que o processo é complexo e as pessoas elas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, está na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. E ainda assim, tem alguns momentos que ele vai ser falho, porque o futebol permite isso. Mas quando você tem muito processo e muita clarividência, você vai trazer personagens que pelo menos têm a característica do teu jogo. Nós temos alguns jogadores que talvez a performance a gente queria que fosse ainda maior, mas ainda assim eles têm 55 jogos, eles têm 60 jogos, e isso é pela característica de jogo e pelo perfil que é detectado.